Olá, eu me chamo Sara e sou aluna da disciplina de Estágio Supervisionado de Formação de Professores para Ensino Fundamental. E este vídeo consiste na apresentação de um dos planos de aulas desenvolvidos para a atividade de regência que o componente exige. A disciplina em questão é lecionada pela professora doutora Sami. O plano de aula selecionado para esta apresentação trata-se do plano de aula da aula sobre sequência argumentativa, e foi ministrada por mim no dia 11 de maio para a turma do 8º ano. Antes de tudo, é necessário pontuar algumas informações de identificação, como, por exemplo, qual é a estagiária envolvida no processo de estágio. No caso, eu, Sara Rebeca. O supervisor dessa experiência foi o professor Matheus, sob a coordenação da professora Sâmia. A escola onde aconteceu a experiência foi a Escola Instituto Ari Parreiras, localizada no Alecrim, Natal, para a turma, como mencionado anteriormente, 8º ano do ensino fundamental. A plataforma utilizada foi totalmente presencial, pois a escola já havia retomado esse modelo no começo do ano letivo. Quanto ao objetivo pretendido, pretendia-se que os alunos, ao final da aula, fossem capazes de depreender e identificar as características da sequência argumentativa. Com relação à BNCC, pretendia-se que os alunos, com relação à habilidade de produção textual, conseguissem produzir artigos de opinião. E aqui eu faço um parênteses, essa aula de sequência argumentativa, ela diz respeito a uma primeira aula que iria dar continuidade ao conteúdo de artigo de opinião. Então, seria uma primeira aula que seguiu, de fato, para uma segunda aula sobre artigo de opinião. Por isso que, com relação à competência de produção textual, diz respeito a produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção, dado assumido posição diante de um tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto. Então, nessa primeira aula de sequência argumentativa, já foi trabalhado o artigo de opinião. Os exemplos que foram vistos eram de artigo de opinião, por exemplo. Com relação à habilidade de leitura, pretendia-se que os alunos fossem capazes de identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos, que são elementos da sequência argumentativa, em textos argumentativos do campo, né? Nesse caso, nós trabalhamos apenas com artigo de opinião, com exemplos de artigo de opinião. E posicionando-se frente à questão controversa do tema sustentado, da forma sustentada. Com relação às habilidades, pretendia-se que os alunos fossem capazes de pensar criticamente as questões trabalhadas na sala, bem como outras de caráter social. Foi bastante evidenciada essa questão social que a argumentação é capaz de auxiliar, né, na questão de reivindicar direitos básicos, por exemplo. Bem como articular estratégias argumentativas de persuasão na escrita. As etapas da aula, elas foram divididas da seguinte forma. Primeiro passo diz respeito ao momento com a estagiária Ana Luísa, que foi uma das estagiárias daqui da turma que também fizeram estágio na mesma turma que eu. E ela teve um momento com os alunos no comecinho da aula para explicar qual seria a atividade que ela iria desenvolver com eles. O segundo momento, já parti para o conteúdo, fiz uma introdução, perguntando o que eles entendiam sobre tipologias textuais e gêneros textuais, já para avaliar em que nível eles estavam. Todo o processo de avaliação eu fiz através de perguntas mesmo para a turma. O terceiro passo foi em relação já à exposição do conteúdo, os elementos da sequência argumentativa, e o quarto passo a gente construiu junto um enunciado que pretendia ser uma sequência argumentativa. E o quinto passo foi responder em conjunto com a turma a atividade proposta no material didático que eu dei no começo da aula. Esse aqui é o material didático que eu dei. No comecinho tem um apontamento gerais da aula, um exemplo de artigo de opinião, e aqui é onde eles iriam identificar os elementos da sequência argumentativa no texto da atividade. Essas aqui são as minhas referências para essa aula. Eu li um artigo para falar sobre sequência argumentativa, e aqui as referências da base comum curricular. É isso, a lição foi feita por mim, Sara, e muito obrigada pela atenção.